Então, meu envolvimento com o punk se dá no início dos anos 80, a partir do meu contato com o movimento punk de São Paulo. Eu fui para um congresso de comunicação em São Paulo, pela faculdade, no primeiro período da faculdade, e daí eu me deparei com um movimento punk organizado em São Paulo. Eu cheguei 2 semanas depois de um evento lendário do punk brasileiro, que foi um festival que aconteceu no Sesc, se não me engano, no Sesc Pompeia, chamado Começo do Fim do Mundo. Foi o primeiro festival a reunir, foi um festival que apresentou o punk, a mídia paulista e a intelectualidade, etc. E eu me lembro que eu fui lá no Sesc e o prédio estava cheio de pichações, com slogans punk, símbolos, etc. E eu comprei um disco chamado Grito Suburbano, foi a primeira coletânea punk brasileira, e eu fiquei apaixonado pela sonoridade crua e pelas letras. E como eu já tinha um interesse sonoridades punks, a estética punk já de algum tempo, então quando eu me deparei com aquele movimento organizado, eu assinei minha ficha de filiação, digamos assim. Então voltei aqui para o Recife, cortei meu cabelo que eu tinha na época de gilete, e junto com alguns amigos de Candeias, com o Fred 04, passei a militar, digamos assim, praticamente. Acho que nós inauguramos uma espécie de célula mater do movimento punk aqui em Recife. E aí a gente entrou em contato depois com expatriados do ABC, que residiam aqui, que também eram punks e tal. E durante 2 anos eu tive um envolvimento forte com o punk, fazendo ações diretas, montando banda, fanzine, e correspondendo com pessoas, com ativistas, fãs, músicos de outras cidades, mas também depois, com o passar do tempo, eu comecei o punk começou a representar também uma camisa de força, porque a grande mídia começou a descobrir o movimento e começou a distorcê-lo através de reportagens enfatizando uma suposta violência, etc., ou criando personagens que ridicularizavam, caricaturizavam certos aspectos do punk, e ao mesmo tempo também começou a despontar uma tendência meio nacionalista dentro do movimento, que pregava que vocês só deviam escutar bandas punks brasileiras e tal. E também foi um período de muita quando eu comecei também a descobrir, ampliar o meu espectro de fã. Comecei a descobrir outras vertentes musicais. Por exemplo, comecei a descobrir o funk de James Brown, etc. E aí havia uma contradição entre aquela postura rígida e o quase uniforme do punk na época, com um tipo de som que era totalmente quebrado, que tinha uma pegada muito hedonista. Isso gerou uma espécie de curto-circuito, tudo combinado, e eu preferi me afastar. Mas até hoje imagino carregar na minha visão de mundo parte desse ideário punk que eu vivenciei nesse período, também no período que o antecedeu. Isso você ainda na universidade? Isso durante todo o meu período de universidade, 2 anos de faculdade. Então era muito pouco comum, por exemplo, você, na época ninguém usava piercing, esse tipo de tatuagem. Tatuagem até hoje eu não tenho, mas você sair no início dos anos 80 com um alfinete no rosto, por exemplo, aqui no queixo e tal, era quase era uma política de confronto muito radical, assim. E era disso. Enfim, foi uma experiência muito rica, mas aí depois desse período eu me afastei. Também foi uma experiência traumática por isso, porque eu senti uma certa ortodoxia embutida naquilo que inclusive contrariava o espírito original do punk, que era muito livre, que você pode fazer, mexer com qualquer... Pelo contrário, buscava uma liberdade para quem se envolvesse com ele, e daí eu saí fora. Então o centro punk era o ar, né?
Então, aí tinha, claro, aí tinha todo o envolvimento de leituras anarquistas, ler Malatesta, Bakunin, esse tipo de coisa. E assim, a banda, musicalmente, quem que era quer dizer, os representantes que mexiam com, se você se lembrar, né? Me lembro. Essa fase eu caracterizaria, se eu fosse reconstituir a história do punk em Pernambuco, eu caracterizaria essa fase inicial dos primeiros anos dos anos 80 como uma espécie de fase heróica do punk, os primórdios do punk aqui em Recife. Então, assim, o Mundo Livre, o que é hoje o Mundo Livre, na época existia com outro nome, foram duas bandas que Fred 04 montou nesse período, influenciadas pelo punk. Uma chamada Trapaça e outra chamada Serviço Sujo. Basicamente a mesma banda com nomes diferentes. E eu tive um protótipo de banda chamado Sala 101, mas que nem chegou a se apresentar ao vivo, nada disso. E só depois, na segunda metade dos anos 80, é que vem uma leva de bandas, por exemplo, o Devotos, da Oceanopia Urbana de Canibal, e aí você tem um movimento, porque aí eu cheguei a fazer parte de uma banda chamada Câmbio Negro, né, que foi montada por um amigo nosso lá de Candeias, e que depois o baterista dessa banda, Nino, a gente sai do movimento punk, sai da banda, mas ele continua com a banda e como ativista. E aí ele tem um papel importante na continuidade do punk na segunda metade dos anos 80, que é quando aparecem bandas como Devotos, e se organizam festivais contra o uso da energia nuclear e coisas do tipo aqui em Pernambuco. E aí você tem um movimento mais volumoso na quantidade de adeptos e número de bandas, esse tipo de coisa. Em São Paulo, no início dos anos 80, já existiam vários grupos. Não, imagina, os anos 80. Aqui era uma célula, era meia dúzia lá de Candeias, com alguns desgarrados aqui. Aí não era nada. Claro que teve uma repercussão na mídia durante um tempo, porque quando a mídia descobre o punk de São Paulo, então o efeito se espalha por todo o país. Então a sucursal da Globo daqui, por exemplo, fez uma matéria com a gente, foi uma boa matéria, era um repórter chamado Geneton Moraes Neto, bom repórter, ótimo repórter. Ele fez uma matéria bacana com a gente e foi foi um impacto muito grande na cidade, porque eu apareci dizendo que eu odiava a Olinda, que a Olinda só tinha hippie, e Fred foi dizer, colocou que era punk para não dar um tiro na cabeça. E a gente, sem nenhuma maquiagem, sem nada, adolescente, a pele ainda. E foi um impacto enorme na cidade, assim. Passei anos jurado sem poder aparecer em Olinda. Só fui me reconciliar com a Olinda no início dos anos 90, na época do Mangue Beat. Mas ele cresceu, pode dizer. Não, aí na segunda metade dos anos 80, aí sim você tem um movimento digno do nome, digamos assim, organizado, realizando festivais, lançando coletâneas, com várias bandas atuando e tal, papabá. Esse período inicial foi tão heróico, digamos assim, que quem participou dessa segunda fase, a fase dos anos 80, da segunda metade dos anos 80, né, 85 e diante, muitas vezes desconhece essas primeiras ocorrências do punk aqui em Recife.